Agentes Blood aqui. Hoje estou com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o SCP-106. É um SCP que tá dando muito trabalho para os agentes devido a ter que focar muitos estudos, fazer novos protocolos e tá ali de 3 em 3 meses verificando se os protocolos estão sendo bem seguidos. Mas antes de iniciar o assunto, eu já peço que você, se você é novo aqui no canal, você já se inscreva aí e veja meus outros vídeos, divulgue para seus amigos e vamos em busca dos 1.500 inscritos. Acredito que eu e vocês somos capazes de cumprir essa meta, então ajuda aí, fortalece o canal. Comenta sugestão, faça com que eu note seu comentário aqui, entendeu? Comenta sugestão, se você quer aquele SCP, comenta até uma hora que eu vou olhar seu comentário e vou fazer o vídeo deste SCP. Bem, agentes, vamos ao vídeo sobre o SCP-106. Acompanhe comigo. SCP-106. Classe: Keter. Descrição: SCP-106 aparenta ser um ser humanoide idoso. Humanoide é todo ser que tem aparência semelhante à de um ser humano. A sua aparência indica decomposição extremamente avançada, mas ela pode até variar, pode ter diversas modificações com o tempo nesse estado de decomposição. Mas o estado de putrefação, esse processo é chamado todo aquele efeito de apodrecimento na entidade. E esse efeito é observado de todas as formas. SCP-106 não é propriamente ágil, mas pode permanecer imóvel durante dias, aguardando por uma presa. Este SCP também é capaz de escalar qualquer superfície na sua vertical e pode permanecer suspenso de ponta cabeça, de uma forma indefinida. O porquê disso ainda é um grande mistério para os agentes da Fundação. Ao atacar, SCP-106 vai tentar danificar o principal órgão do indivíduo, ou grupos musculares, ou até mesmo tendões, e então arrastará sua presa para a famosa dimensão de bolso. O motivo pelo qual ele arrasta as suas presas para a dimensão de bolso ainda é, digamos que, meio desconhecido pelos agentes da Fundação. SCP-106 demonstra preferência por presas humanas, de idade entre 10 e 25 anos de idade. O motivo disso ainda é desconhecido. SCP-106 causa um efeito que podemos chamar de corrosão em qualquer material no qual ele tocar, causando decomposição física do material após este suposto contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras nos materiais no qual foram afetados. Esse efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos. Presume-se que trata-se de uma ação
pré-digestiva produzida pela entidade, no caso SCP-106. A corrosão continua por 6 horas após o contato com o objeto ou qualquer outra coisa. Após esse período, o efeito parece se tornar nulo, ou seja, inválido. Não tem mais nenhuma utilidade este efeito. SCP-106 é capaz de atravessar materiais sólidos, como eu disse, e também deixa um grande rastro para trás. Nesse rastro é possível se notar um muco, que certamente é corrosivo. Este SCP é capaz de desaparecer dentro de qualquer matéria sólida, entrando no que podemos chamar por dimensão de bolso, como eu citei anteriormente. Este SCP, então, é capaz de sair desta dimensão por qualquer ponto no qual ele quiser. Ainda não temos a informação se esse ponto é a principal origem desta entidade, ou simplesmente apenas uma toca criada por este SCP. Procedimentos especiais de contenção. Revisão 11-8. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Qualquer interação física com esta entidade deve ser aprovada por pelo menos 2/3 do comando O5. Todos os funcionários, pesquisa, segurança, classe D, entre outros, devem sempre permanecer a 60 metros de distância da cela de contenção. SCP-106 deve ser contido em um compartimento selado, composto de materiais tais como aço juntamente com chumbo. Este compartimento será selado com 40 camadas de um material quase que idêntico. Cada camada será separada por 36 centímetros de espaço vazio entre elas. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados, cada um aleatoriamente. Esse compartimento deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície, por um sistema de suspensão eletromagnética, denominado ELO-2D. Qualquer forma de corrosão percebida em ambas as celas, ou a primária ou a secundária, ou até mesmo em funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros do SCP-106, deve ser relatada a toda a segurança do site no qual este SCP está localizado. Imediatamente deve ser contatado reforços da equipe de segurança. Qualquer objeto ou funcionário perdido para este SCP deve ser considerado como desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese deve ser feita tentativas para recuperá-los. Nota: pesquisas e diversos estudos constantes a essa entidade revelaram que, quando confrontado com uma quantidade absurda de estruturas altamente complexas e tecnologias extremamente avançadas, SCP-106 pode ser confundido, mostrando um atraso notável na sua entrada e saída de
outras estruturas. SCP-106 também, durante vários testes com a iluminação diretamente a ele, demonstrou um certo incômodo quando isto acontece. Isso não quer dizer que ele sofre danos físicos com uma luz diretamente focada a ele, mas sempre força ele a fugir para a sua dimensão, chamada dimensão de bolso, que é gerada em superfícies sólidas. Juntamente com todas essas observações em conjunto com os materiais tais como chumbo e outros líquidos criados nos laboratórios da Fundação SCP, reduziram os incidentes de fugas dessa entidade em 43%. As células primárias também têm sido bastante eficazes em casos de recuperação que requerem o protocolo de retorno. E ainda assim, os estudos continuam. Adendo: devido à extrema dificuldade de contenção para o SCP-106, os protocolos de contenção devem ser revisados a cada 3 meses ou após incidentes de quebras de contenção da entidade. Atualmente, foi constatado que é impossível imobilizá-lo fisicamente, e qualquer tipo de dano diretamente ao SCP-106 parece não ter nenhum efeito sobre a entidade. E isso tem causado muito impacto nas pesquisas, porque já foram diversos testes, mas nenhum deles foram bem sucedidos. Nenhum deu nenhuma pista do que pode ou não causar um certo dano diretamente a esta entidade, colocando à prova até mesmo a existência imediata desta entidade. Notas sobre comportamento. SCP-106 parece passar longos períodos hibernando, nos quais permanece completamente imóvel por mais ou menos 3 meses. A causa para isso ainda é desconhecida, mas, contudo, foi comprovado que isso se trata de uma tática usada por este SCP, uma tática que podemos chamar de emboscada, para fazer uma cilada contra as suas vítimas, no caso, os indivíduos. Alguns agentes disseram que quando o SCP-106 desperta deste modo, digamos, de hibernação, ele acorda com um estado de extrema agitação, atacando e abduzindo qualquer funcionário ao seu redor e causando danos massivos à sua cela de contenção e a toda a área por perto da sua cela. Durante várias análises feitas com o SCP-106, foi constatado que ele faz esta caça aos indivíduos motivado por um desejo, não por fome. Mas SCP-106 ataca e coleta múltiplas presas durante um evento de caçada, mantendo várias delas vivas na sua dimensão de bolso por longos períodos de tempo. SCP-106 não tem um limite determinado, parece querer coletar um número aleatório de presas durante um evento qualquer, previsto por ele. A dimensão interna, ou dimensão de bolso, como é chamada, aparentemente só é acessada pelo SCP-106. Foi demonstrado que dispositivos de gravação e transmissão continuam a funcionar dentro da dimensão de bolso,
embora as gravações e transmissões aparentem-se em um estado deteriorado. Aparentemente, de acordo com os estudos que foi feito, SCP-106 brinca com as presas capturadas e demonstra possuir um controle integral sobre tempo, espaço, percepção no interior desta dimensão. Protocolo de retorno. Em caso de brecha provocado pelo SCP-106, um ser humano na faixa de 10 a 25 anos de idade será preparado para o retorno, após substituição e restauração da célula de contenção violada. Quando a cela estiver pronta, o indivíduo isca será ferido. A isca será então colocada na cela preparada e vários sons serão emitidos pelo indivíduo. Então, serão transmitidos pelo sistema de anúncios da área. Tipicamente, SCP-106 começará a se mover em direção ao indivíduo, no caso, o indivíduo isca, após um período de 10 a 15 minutos após ouvi-lo. Caso SCP-106 não reaja à transmissão de áudio inicial, lesões físicas adicionais podem ser administradas sobre a isca. E caso não esteja nenhum tipo de intervalo, terá um intervalo adicional de 20 minutos, até que o SCP-106 reaja. Múltiplas iscas podem ser usadas em caso de brechas maiores. Normalmente, SCP-106 entra no seu estado de adormecimento após terminar uma presa. Bom, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, agentes, eu conto com a ajuda de vocês para este canal crescer. Compartilhe com o número máximo de amigos que vocês puderem. E acredite, a gente o ano que vem tem uma meta. A meta de 3.000 inscritos. E eu acredito que vocês são capazes de ajudar este canal. Então não perca tempo. Já compartilhe este canal para os seus amigos. Não se esqueça, se você for novo aqui, veja outros vídeos aqui do canal. Assim, vocês vão ajudar a ranquear este canal. E que a comunidade da SCP cresça cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E não se esqueça, compartilhe para os seus amigos. Eu estou indo por aqui. Muito obrigado, amigos. E até o próximo vídeo. Até mais.